Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículos 36 em diante. Mateus capítulo 26, versículos 36 em diante. Se você achou, diga amém. Leiamos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E, indo um pouco para mais diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Você pode dizer amém, meu irmão? Pai, nós te damos graças pela tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Tua palavra é poderosa, tua palavra é viva e eficaz, e ela é mais aguda que qualquer espada de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, Senhor. E nós estamos em tua presença nesta noite para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Eu não sou nada, Senhor, mas tu és Deus. Em tuas mãos está o poder, e é o Senhor que conhece, Senhor, a necessidade dos teus servos. Fala conosco nesta noite conforme a tua graça. Enche nossos corações da tua presença, Senhor. Batiza hoje com o Espírito Santo, cura doentes. Que vidas saiam daqui nesta noite saradas pela tua palavra, Senhor. Trata-nos segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Oramos por Davidson, o filho do teu servo. Eu não sei o que é que ele está passando, mas o Senhor sabe. Visita este jovem nesta hora, Senhor. Visita Evandro, o cunhado de Anderson. Entra com providência, leva um socorro agora, Pai. Assim como visita a vida de Ageu, que está aqui nesta noite. Restaura completamente a sua saúde. Eu oro por Ramon, que está enfermo em casa. Visita o meu filho agora, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Visita os teus servos que estão aqui nesta noite.
Cura aqueles que estão doentes aqui nesta noite, Senhor. Pai, a tua glória neste lugar. Que haja uma unção de cura, uma unção de restauração, uma unção de milagre nesta noite. Oh, em nome do Senhor Jesus, estende tuas mãos poderosas para operar aquilo que somente o Senhor pode operar, Senhor. Nós te pedimos estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu comecei aqui na consagração de domingo pela manhã, uma ministração sobre Jesus e a oração. Mas você sabe que a consagração domingo, a maioria não está aqui. E eu gostaria de compartilhar essas verdades com a igreja. E hoje eu quero falar sobre lições de Jesus sobre a oração. E poder explorar isso melhor aqui nesta noite. Nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. Talvez nós, em nossa mente humana, em nossa mente limitada, em nossa mente que não consegue compreender as coisas de Deus em sua totalidade, talvez nós venhamos a perguntar: por que Jesus precisaria orar? Aliás, afinal, ele era o Filho de Deus. Afinal, ele não tinha pecado. Não existiu alguém mais santo do que ele, mais perfeito do que ele. João disse que ele é aquele que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. João disse que ele é o verbo que se fez carne. Paulo disse que nele habita toda a plenitude de Deus. A glória de Deus se manifesta por Jesus. Ele foi o socorro dos desesperados, dos aflitos. Ele ressuscitou mortos, ele curou doentes, ele libertou vidas oprimidas. Então, por que ele precisaria orar? Talvez Jesus seria a última pessoa a nos ensinar na prática sobre a oração. No entanto, ele é o primeiro a nos ensinar coisas tremendas sobre a oração. Eu quero compartilhar esta mensagem. Ela está dividida em 3 etapas. A primeira é lições de Jesus sobre a oração. E lições essas que extrairemos desse texto que lemos nesta noite. Depois eu vou falar sobre oração na vida de Jesus. E por último eu quero falar sobre o modelo de oração que Jesus nos ensinou. Mas nesta noite eu quero me deter em algumas lições que eu encontro aqui nesse texto. E já faz muitos dias, desde o dia em que eu compartilhei na consagração, que esta palavra vem fervilhando em meu coração.
Quais são as lições que eu posso aprender nesse texto sobre oração? Ou melhor, quais são as lições que Jesus deixa para nós sobre oração aqui nesse texto? Você pode olhar para mim agora e prestar um pouquinho de atenção. Primeiro, é necessário entender que Jesus tinha passado um momento com os seus discípulos na sua última Páscoa aqui na terra. E naquela Páscoa ele instituiu aquilo que nós vamos celebrar hoje, a ceia do Senhor. Foi a Páscoa mais amarga, foi a Páscoa mais triste, carregada de previsões, carregada de profecias da parte de Jesus. Jesus nesta ceia disse que iria ser traído por alguém do grupo dele. Nesta ceia Jesus disse que iria ser preso. Nesta ceia Jesus deixou um ar ou um clima de peso no coração dos seus discípulos. Nesta ceia, Jesus deixou claro a ideia de que eles não o veriam mais. É nesse clima pesaroso, às vezes a gente pensa que a ceia do Senhor deve ser um momento de grande alegria, e para nós é hoje. Mas a última ceia, a última Páscoa de Jesus, e a ceia, e que se tornou a ceia instituída por ele, foi carregada de um clima de tristeza, de revelações. Naquela noite se revelou o traidor de Jesus. E é nesse clima de pesar que Jesus vai para o Getsemane. Se não me engano, é o Evangelho de João que diz que depois de ter cantado o hino, eles saíram para o Getsemane. Foi nesta ceia que Pedro disse: eu não te negarei. Jesus disse: sim, você vai me negar. Foi uma ceia, se fosse hoje, nós poderíamos dizer, foi um desastre esta ceia. Foi triste esta ceia. O mestre estava amargurado, seu semblante estava carregado de tristeza. Os discípulos estavam perturbados quando ele disse: um de vocês vai me trair. E os discípulos começaram: será que sou eu? Quem vai ser? Pergunta a ele aí, João, quem é? Pedro logo fica desesperado: não vai ser eu, Senhor, contigo eu vou até a morte. E é neste clima, volto a dizer, que Jesus sai para o lugar da oração. A primeira coisa que eu quero transmitir para você é que Jesus sempre procurava um lugar para orar. E nós temos que aprender que lugar e hora para orar são importantes em nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus sempre tinha um lugar para orar. Eu gosto quando eu abro a Bíblia em Mateus capítulo 1, que ele se levanta cedo de madrugada e vai ao deserto para orar. Aliás, Jesus começa o seu ministério em 4 de Mateus, em um lugar de oração, no deserto. Um lugar para orar. Aleluia. Quantos de nós temos um lugar para orar? Eu outro dia falei para os irmãos aqui que não é importante apenas que tenhamos um lugar para orar, mas que tenhamos
tenhamos um lugar, ou melhor, que a oração tenha um lugar em nossa vida. Não somente termos um lugar para orar, mas que a oração tenha lugar em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Que na minha agenda do dia a dia esteja inclusa a oração. Eu aprendo sobre lugar, algumas coisas sobre lugar para orar. Por que Jesus se apartava para orar? Por que Jesus se isolava para orar? Eu comparo isso, às vezes eu fico pensando, quando eu vou no gabinete do meu pastor, para conversar um problema com ele, o nosso presidente aqui, pastor Israel, ou levar uma questão minha pessoal, ou uma questão da igreja, ou uma questão de missões, e eu percebo que nem sempre eu tenho a liberdade de dizer para ele o que eu quero, porque tem pessoas na sala que prejudicam esta comunicação. Se você me entende, diga amém. Então às vezes eu sou obrigado a dizer: meu pastor, eu preciso de uma conversa a sós, porque o que eu tenho a dizer para o senhor, é só o senhor que pode ouvir. Na oração não é diferente. É necessário termos um lugar para orar, porque existem momentos em nossa vida que a gente precisa que somente Ele nos ouça, que somente Ele ouça a nossa voz, somente Ele ouça as nossas queixas. Porque às vezes é nesta hora de intimidade que estreitamos a nossa relação com Ele. Jesus sempre procurava um lugar para orar. Às vezes, no nosso corre-corre, nós não temos nem lugar para orar e nem um lugar para a oração em nossa vida. Qual é o seu lugar de oração, meu irmão? Primeira pergunta é essa: qual é o seu lugar de oração? Se eu tenho um lugar de oração, isso indica a leitura que eu faço de alguém que tem um lugar de oração, é que consequentemente a oração tem lugar na vida dele. Daniel orava 3 vezes ao dia, e ele tinha um lugar para orar. Ele subia no seu quarto, abria a janela do seu quarto em direção a Jerusalém. Era um ritual diário. Ele tinha um lugar para orar. A Escritura diz que quando ele soube que estava assinado o decreto que homem nenhum durante 30 dias poderia orar a outro Deus senão ao próprio rei, quando ele soube disso, mesmo sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões, ele foi para o seu lugar de oração. Aleluia, glória a Deus. O lugar de oração do crente se torna o refúgio da sua alma. E a gente se queixa que a igreja não sabe Bíblia, mas a igreja não sabe Bíblia porque a igreja também não ora. Porque quando eu tenho relacionamento com Deus, porque oração não é esse ritual que a gente vê aqui. Por favor, olhe para mim e preste atenção. Às vezes eu chamo alguns irmãos para orar, e eu fico observando às vezes a maneira que o irmão está orando. Não é que eu fique observando, é que me chama a atenção. Você dá alguém para orar e ele diz: nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Ele muda a voz.
ele muda a entonação, como se a oração fosse um ritual, como se a oração fosse algo mecânico, como se Deus não fosse uma pessoa, como se o meu modo de falar fosse influenciar na resposta de Deus, quando a oração nada mais é do que o meu diálogo com Ele. Ela representa a minha intimidade com Ele, a comunhão que eu tenho com Ele. A gente esquece que orar, a gente ensina isso às crianças da escola dominical, que orar é falar com Deus, apenas isso. Eu não saio de casa sem beijar a minha esposa. Eu não saio de casa sem falar com a minha esposa. Se eu estou na rua, eu digo a ela onde eu estou, que hora eu vou chegar. Porque ela é a pessoa que eu amo. Ela é a pessoa que está ligada a mim. Deus. Então, portanto, eu nutro uma intimidade com a minha esposa através do diálogo diariamente. E às vezes esqueço de fazer isso com aquele que é o Senhor da minha vida, que é o dono da minha vida, é aquele de quem eu dependo. Aleluia. Jesus nessa hora procurou um lugar para orar. Às vezes, muitos de nós, numa hora difícil como essa, procuramos o WhatsApp ou então o Facebook para nos desabafar. Permita-me abrir um parêntese aqui, amados. Me perdoe, por favor, a expressão que eu vou usar aqui agora. Mas eu não sei o que é que acontece com essa geração de crentes. Às vezes eu penso que ou eles são retardados, ou eles perderam o juízo. Ou eles perderam o juízo, ou eles estão doentes mentalmente. Porque eles gostam de se expor. E quando eles não se expõem nas redes sociais, eles querem expor os outros. É uma geração de doentes espirituais, de doentes mentais, de retardados, de faltos de inteligência. Gente que não consegue interpretar a vida. O que é que você pode achar de um crente que coloca no Facebook: hoje eu fui à igreja e o meu pastor me feriu? O que você acha de um crente desse? E aí, o pior não é isso. O pior são os crentes que começam a comentar e dizendo: mas Deus é contigo, mas o Senhor vai te abençoar. Deus é contigo coisa nenhuma. Você tinha que colocar lá: vá crescer. Se você tem algum problema com seu pastor, fale com ele. Não use as redes sociais. Se você tem um problema com qualquer irmão, fale com ele. Não use as redes sociais. Mas sabe o que é isso? É uma geração que não ora. É uma geração que não tem, onde a oração não tem lugar na vida dele. É uma geração que não tem lugar para orar. É uma geração que não tem intimidade com Deus. É uma geração que na hora da adversidade, ao invés de falar com Deus, ele mesmo expõe a sua vida, ele mesmo conta para todo mundo a sua vida, ele mesmo se autodestrói. E depois ele se queixa das pessoas, que as pessoas não têm amor. Quem não tem amor é você mesmo. Você não tem amor a você. Você não tem respeito a você. Porque quem se expõe não respeita a si mesmo, não ama a si mesmo, não valoriza a si mesmo. No momento de adversidade, Jesus procurava um lugar para orar, para falar com Deus. Quantos de nós
nós temos um lugar para orar, meus amados? Ou quantos de nós temos a oração em nosso lugar? Ou melhor, a oração, quantos de nós tem lugar para a oração? Jesus, o texto diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Jesus precisava orar. Me parece que nós hoje não precisamos mais orar. Somos muito independentes. Segundo lugar, Jesus disse: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Mas ele levou consigo 3 amigos. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que em outro evangelho vão ser chamados de João e Tiago. Esses 3, Jesus chega com os 11. 8 ficam em um determinado lugar do Getsemane. E 3 seguem mais à frente com ele. E aqui está mais uma lição que Jesus deixa sobre a oração. Há momentos em nossa vida que nem sempre podemos orar com todos. Nem sempre podemos orar com a multidão. Tem momentos que só amigos podem orar conosco. Só gente que nos conhece, só gente que nos entende pode orar conosco. Quantos amigos você tem de oração? Quantos amigos você tem que ora com você? Quantos amigos você tem que você pode ligar para ele e dizer: fulano, vamos nos encontrar tal hora para orarmos? Eu sei que você tenha vários amigos para compartilhar o incompartilhável até às vezes. Mas quantos amigos você tem para orar? Quantos amigos você tem que quando você se encontra com ele, você só fala com ele das coisas de Deus? A sua conversa com ele é sobre Deus, é sobre a oração, é sobre um Deus que pode fazer todas as coisas, é sobre um Deus que tem resposta, sobre um Deus que tem saída, sobre um Deus para quem nada é impossível. Jesus tinha amigos de oração. Amigos que podiam ouvi-lo em momentos de adversidade. Moisés subiu ao monte, disse a Josué: fiquem aqui. Você vá, Josué, à batalha, a vara de Deus estará na minha mão, e eu subirei ao monte. E Arão estavam com ele lá no monte. É triste, amados, quando nós não temos amigos para orar. Eu estava falando ontem com um jovem. Você precisa entender, meu filho, que no nosso hall de amizade há níveis de amizade. Há níveis de amizade. E às vezes o amigo mais íntimo é aquele para quem eu não contarei também as minhas coisas mais íntimas. Que às vezes o amigo mais íntimo não pode entender as minhas fraquezas. Não faça de amigos de nível C amigos do nível A. Tem gente que está no nível C, nível D,
que nunca poderá ser seu amigo de nível A, porque ele não consegue guardar as coisas, ele não consegue guardar segredos, ele não consegue compreender suas fraquezas. Quando você contar uma fraqueza sua, ele vai se decepcionar com você, ele vai se frustrar com você. Ele não tem estrutura para entender você. Jesus tinha 3 amigos com quem ele orava. Abra comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 17. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Os conduziu em... O que você entende em conduzir em particular? Levar em segredo. Ninguém deve saber que nós estamos aqui. Por que Jesus fez isso? Versículo 9, você vai entender. Jesus diz: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Jesus os chamou, porque Jesus sabia que eles tinham capacidade para guardar segredos. Jesus poderia chamar qualquer discípulo, mas ele sabia quem tinha estrutura para ver o que eles viram naquele monte, para ver o que viram e para guardar em segredo o que viram. Portanto, Jesus entendia de nível de intimidade, de nível de amizade. Se você quer saber dentre seus amigos quem é o espiritual, chame-o para orar. Chame seus amigos para orar. A juventude, os jovens, chame aqueles seus amigos que gostam de sair para você, com você. Chame um dia: olha, eu te convido para tal dia nós estarmos em tal lugar orando. Chame. E aí você vai conhecer, primeiro, quem é seu amigo de verdade. Segundo, quem é amigo que é comprometido com Deus. Porque eu lhe garanto com 100% de certeza que a grande maioria não atenderá o seu convite. E olhe lá, se você não ficar frustrado a ponto de chegar a entender que ninguém vai atender o seu convite. Jesus tinha amigos de oração. Não há, irmãos, coisa melhor do que a gente ter gente que ore conosco, gente que chore com a gente, gente que sinta com a gente as nossas necessidades. Então, em primeiro lugar, Jesus tinha sempre um lugar para orar. Em segundo lugar, Jesus tinha amigos de oração. Amigos que iam com ele. Amigos que viam o semblante dele, o rosto dele, em lágrimas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós tenhamos um lugar para orar. E que tenhamos amigos de oração.
Aleluia. Fica em pé, meu irmão.